pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos do grupo 62 da disciplina de Ciências de Dados aplicadas à Gestão e hoje falaremos um pouco sobre os afastamentos por doenças mentais no ano de 2024. E agora, para introduzir, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é ciência de dados. A ciência de dados ela utiliza métodos, processos, algoritmos, sistemas para extrair conhecimento e insights a partir de dados estruturados e não estruturados. Ou seja, em resumo, a ciência de dados ela é fundamental para analisar e compreender um grande volume de dados gerados possibilitando que as organizações tomem decisões mais informadas e estratégicas. Nós temos aqui alguns tipos de análise de dados e seus conceitos, né? A análise descritiva é uma forma de análise estatística que visa descrever e resumir informações sobre um conjunto de dados, identificando os padrões e as tendências. A análise diagnóstica, que é uma análise aprofundada e detalhada de dados para entender o porquê algo aconteceu. Nós temos a análise preditiva, que usa dados históricos e atuais para prever eventos futuros. Nós temos a análise prescritivas, que sugerem ações otimizadas baseadas nas previsões e nas possibilidades. Nós iremos falar um pouco sobre o tema do nosso trabalho, que é o aumento dos afastamentos por doenças mentais no ano de 2024. Segundo o G1, o Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida de trabalhadores e de empresas. É o que revelam dados exclusivos do Ministério da Previdência Social sobre afastamentos do trabalho. Em 2024, foram quase 500.000 de afastamentos, o maior número em pelo menos 10 anos. Os dados obtidos mostram que no último ano os transtornos mentais chegaram a uma situação incapacitante, como nunca vista. Na comparação com o ano anterior, as 472.328 mil licenças médicas concedidas representam um aumento de 68%. Os transtornos de ansiedade lideram os motivos de afastamento. Em seguida, vêm os episódios depressivos, com mais de 113.600 casos. Outros transtornos significativos incluem transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia e dentre outros. Em 2024, foram 3,5 milhões pedidos de licenças no INSS motivados por várias doenças. Dessas, total, 472 mil solicitações foram atendidas por questões de saúde mental. No ano anterior, foram 283 mil benefícios concedidos por esse motivo, ou seja, um aumento de 68% e um marco na série histórica dos últimos 10 anos. No gráfico a seguir, mostra os afastamentos por doenças mentais de 2014 a 2024. Em 2014 foram 221.721 casos e em 2020 esses casos baixaram para 91.607, né, que foi logo no início da pandemia. 2023, 283, 471 mil e agora em 2024, 472, 328 mil casos, né? 68% a mais em relação a 2023
e 400% a mais em relação a 2014. Nesse próximo gráfico, nós trazemos as doenças mentais que mais se destacaram no ano de 2024, né? Os afastamentos que mais ocorreram, que foi afastamento por ansiedade, com 141.414 casos. A depressão ela veio logo em seguida com 113.604 casos. E aí veio a depressão recorrente com 52.627 casos, que é um segundo afastamento, né? Veio também o transtorno bipolar com 51.314 casos, e dentre outros, né? Como vocês podem ver aí no gráfico. A gente vai traçar o perfil das pessoas que mais se afastaram por saúde mental no ano de 2024. Como podemos analisar a imagem, né? As pessoas que mais se afastaram por doenças mentais como a ansiedade e a depressão foram as mulheres, né? Com 348 mil casos, com média de idade entre 41 anos. Elas ficaram aproximadamente 3 meses afastadas e, segundo os estudos, podem ter existido vários fatores para gerar esses afastamentos, como a menor remuneração, a responsabilidade do cuidado familiar, a violência doméstica. As mulheres, né, foram as mais afetadas pela crise, com maior índice de desemprego e trabalho não remunerado, e entre outras coisas. Logo em seguida, a gente vê o perfil dos homens, né? Foram 980 mil casos, e a média de idade deles também é 41 anos. Na figura a seguir, nós temos o cenário por estado, e o maior número de licenças está nos estados mais populosos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No entanto, proporcionalmente, quando consideramos o número de afastamentos em relação à população, os maiores índices foram registrados no Distrito Federal, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Não há explicação para o índice de cada estado, mas especialistas lembram que no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, houve uma tragédia, né? A enchente que matou centenas de pessoas e deixou milhares sem casa, afetando diversas esferas da vida dos trabalhadores. Explicando um pouco sobre o mapa mental, em 2024 nós tivemos um crescente número de afastamentos laborais devido aos transtornos mentais, e como problema podemos apresentar a queda na produtividade, a sobrecarga no sistema de saúde e da previdência social, os impactos sociais e ambientais nas famílias e na sociedade. Já na análise, como eu expliquei anteriormente, falando em dados, foram 472.328 mil licenças por doenças mentais, uma crescente de 68% em relação a 2023 e mais de 400% em relação a 2014. As principais causas incluem ansiedade e, em seguida, a depressão. As mulheres foram as que representaram 64% dos afastamentos, e estima-se que a Previdência Social gastou aproximadamente 3 bilhões de reais em relação a esses afastamentos. Como solução, nós trouxemos programas de saúde mental e bem-estar, um ambiente de trabalho mais saudável, ampliação de acesso à saúde mental no SUS e no setor privado, aumentar o número de psicólogos, psiquiatras e serviços especializados como os CAPs, campanha de conscientização pública para combater o estigma sobre os transtornos mentais, incentivar a busca por tratamentos, políticas públicas específicas
investir em programas de prevenção no trabalho, acompanhamento contínuo e reabilitação psicossocial. Uma revisão das leis trabalhistas também é muito importante. E para os trabalhadores, autocuidado e desenvolvimento pessoal, né? Buscar por um apoio psicológico preventivo e fortalecer as redes de apoio, né? Que são as famílias. Para finalizar, a gente trouxe a importância da análise prescritiva, né? Dentro do contexto saúde mental, né? A análise prescritiva busca indicar quais ações podem ser adotadas para reduzir e prevenir os afastamentos por doenças mentais no trabalho. A partir das avaliações dos dados atuais, ela sugere soluções como a implantação de programas de saúde mental nas empresas, treinamento de lideranças para identificar sinais de sofrimento psicológico e criação de ambientes de trabalhos mais saudáveis e equilibrados. Além disso, aponta a necessidade de políticas públicas que ampliem o acesso a tratamentos psicológicos e psiquiátricos e promovam campanhas de conscientização, né, para combater o estigma. Dessa forma, a análise prescritiva oferece caminhos práticos e estratégicos que ajudam empresas, governo e sociedade a proteger a saúde mental dos trabalhadores, diminuindo os afastamentos e seus impactos econômicos e sociais. E é esse nosso trabalho, gente. Eu espero que vocês gostem e obrigado por tudo.